Olá pessoal do quinto ano, vamos começar a aula na página 24 com uma correção lá em caligrafia, tá? Então forme frases no verbo pretérito perfeito que quer dizer passado, tá bom? Então eu fiz o comecinho e aí vocês podem continuar do jeito de vocês, tá? Eu escrevi, e aí vocês continuam, cartas, eu escrevi um livro, tá? B, nós pulamos, e vocês continuam, tá? Nós pulamos na piscina. Letra C, ele ou ela, eu posso usar um dos dois, dividiu a comida, dividiu o brinquedo, tá? Reescreva as frases passando os verbos em destaque para o pretérito imperfeito do indicativo, também é passado, tá? Eu respondi a seus e-mails. Eu respondia a seus e-mails. Não esqueçam do ponto final e da letra maiúscula. Ela leu os livros da estante. Ela lia os livros da estante. Nós vendemos nossas roupas usadas para pagar as contas. Nós vendíamos nossas roupas usadas para pagar as contas. Agora na página 25, era para vocês completarem aqui a frase, né, no lugar do ponto final, usando conjunções e locuções conjuntivas, tá? Então vamos lá. Assinou a prova do filho assim que viu a nota boa. Ligou para o pai logo que chegou a festa. Matava a saudade toda vez que viajava para a casa dos pais. Antes que comece a chover, compre um guarda-chuva. Então essa foi a correção de caligrafia, tá bom? Agora vamos lá para o nosso livro de matemática. Em matemática, lá na página 54, ainda falando sobre escala, que é a medida real de algum lugar, de uma quadra, de um quarto, de uma sala, de uma cozinha, tá? Então, olha só, observe o caminho que Alice percorre de bicicleta para ir de casa até o cinema. Então, de casa até o cinema. Como a régua meça a distância, então é 8 centímetros, tá bom? Então, vocês teriam, né, que medir aqui a linha somente, tá? Então, dá 8 cm. Sabendo que a escala usada nesse mapa é de 50 mil, quantos quilômetros a Aline percorre para ir de casa até o cinema? Então, vamos lá, né? 8 vezes 50 mil, que vai dar 400 mil cm. Na hora da transformação, 400 mil dividido por 100 é igual a 4 mil. 4 mil dividido por 1000 igual a 4 km. Então, ela percorre 4 quilômetros, tá? Igor desenhou a planta baixa de um terreno retangular, que mede 27 metros de comprimento e 18 de largura, usando a escala de 1/600. Igor acertou as medidas do desenho por quê? Bom, vamos lá fazer as transformações. Olha, 27 metros é igual a 2.700 cm. 2.700 dividido por 600 vai dar 4,5. Agora, a outra medida, tá? Do 18. 18 metros é igual a 1.800 cm. 1.800 dividido por 600 é igual a 3. Então, Igor acertou a medida, sim ou não? Não, tá? Porque de comprimento tem 5 e de largura, de comprimento tem 5 e de largura tem 3 centímetros. Então, está errado, tá? Ele acertou aqui a largura, mas de comprimento ele não acertou, ó, que ele colocou 4,5. Então, está errado, tá? Aqui temos a planta de um apartamento. Usando a régua, encontre as medidas de comprimento e largura. Então, comprimento 9 cm, largura 5 cm, que é centímetros. Sabendo que as salas do apartamento têm, na realidade, 9 metros de comprimento e 5 metros de largura, determine a escala. Então, 5 metros vezes 100 é igual a 500 centímetros. 9 vezes 100, 900 centímetros. Na hora de colocar em forma de fração, os dois vão dar o mesmo resultado, tá? Porque aqui você, lembra que tem que dividir embaixo e em cima? Aqui você divide por 5 e divide por 5, vai dar 1 centésimo. Aqui também,
Dividindo por 9 e por 9 também vai dar um centésimo, os dois, tá bom? Então, a escala dele é de 1/100. Determine a área. Lembra que a área, né, é a multiplicação de altura vezes a largura. Então, olha, 5,5 vezes 100 é igual a 550 cm, ou 5,5 metros. A outra medida agora, 6 vezes 100 é igual a 600, ou 6 metros, tá? Multiplicação, lembra que para achar a área é multiplicação. Para achar o perímetro, eu somo todos os lados, tá? Para achar a área, eu multiplico. Então, 5,5 vezes 6 é igual a 33 metros quadrados, tá bom? Como eu preciso achar a área, então, para achar a área, não sei se vocês estão lembrados, mas eu uso M2 ou CM2, tá? Metros quadrados. Eu usaria M ou CM somente se fosse o perímetro, tá bom? Mas para a área eu preciso colocar aqui, ó, o número 2 em cima, tá certo? Bom, pessoal, para casa, vocês irão fazer a página 56, tá bom? Aqui tá pedindo para vocês desenharem a planta da sala de aula, né, numa folha à parte, tá? Então vocês façam isso e tira a foto, tá bom? Não esqueçam. E a página só 56, tá? E a 57 é só uma retomada do conteúdo, tá bom? Então vocês desenhem a planta da sala de aula numa folhinha à parte, numa folha de desenho, numa folha de sulfite, tá bom? Essas medidas aqui não tem problema, porque nós não sabemos, né? Na verdade, só então desenhar a planta da sala de aula, tá certo? Muito bem, pessoal, agora vamos lá para geografia. Bom, na aula de geografia, na página 23, vamos ver sobre usinas hidrelétricas. Vocês sabem que a energia elétrica ela vem da água, da força das águas, né? Isso ocorre porque o nosso território brasileiro, ele tem muitos rios, muitos planaltos, tá bom? Então as águas, elas ficam no reservatório, tá? E depois elas descem, né, lá para a represa, até elas chegarem para fazer a transmissão aqui nas linhas de transmissão, tá bom? Então, esse sistema da usina hidrelétrica, ele funciona por causa da água, tá? Então, o texto fala sobre isso, aí vocês leiam com calma. Aqui, ele está falando que vocês podem, né, usar aqui o material de apoio, que é essa folhinha aqui mostrando o mapa do estado do Paraná e as usinas hidrelétricas, tá bom? Então, aqui tem algumas questões, vocês podem responder, tá? Na página 24, também falando ainda sobre as principais usinas hidrelétricas brasileiras, tá bom? Então, cada triângulo vermelhinho tem a localização de usinas hidrelétricas. Aí vocês irão responder aqui, tá? Justificar sua resposta para você colocar o porquê, tá bom? Então, quais regiões apresentam o maior número de usinas hidrelétricas? Aí você vai falar qual região, tá? Região, lembra? Norte, sul. E aí, justificar. Então, é colocar o porquê, tá bom? Página 25. Energia da biomassa. Aqui na página 25, então, falando da energia, né, da biomassa, é uma energia que vem de matéria orgânica, originada, né, de animal ou vegetal. Acontece principalmente nas áreas menos desenvolvidas, nas áreas urbanas, áreas rurais, perdão. Então, o que acontece? Olha aqui essa ilustração, né? É retirada a lenha, aí vai para o forno, né, vapor das caldeiras, passa pela turbina até o sistema de resfriamento, até que é jogada, né, para as redes de transmissão, tá bom? Então, o vegetal ele é tirado da floresta, né, e depois é feito tudo isso para gerar a eletricidade. Aqui embaixo está falando que no Brasil o bagaço da cana-de-açúcar também é uma forma, né, de biomassa e tem muito potencial, entre outras coisas, tá bom? Aqui falamos também do capim-elefante, que é um alimento de gado e também serve como fonte de energia. Interessante, né? Outra fonte de energia também é o vai e vem das marés e o calor das forças tectônicas, tá? Ou seja, das forças que fazem pressão do interior da Terra também.
do interior da Terra, que também são outras fontes de energia, tá? Então, o texto fala, né, sobre essas fontes, tá? Que transmitem aí eletricidade. Aí vocês irão fazer a página 27, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá para o nosso livro de caligrafia, o fininho. Aqui na página 26 de caligrafia, vocês irão completar as frases aqui na atividade 5, usando aqui as conjunções temporais, tá bom? Então, a menos que, se, desde que ou a palavra caso. Aqui na lição 6, vocês irão criar uma frase utilizando uma conjunção, conforme indicado. Então, sentido de adição, tá? Vocês irão criar a frase, lembra? Eles estão jogando videogame. Sentido de tempo, no sentido de tempo ainda temos aqui, ó, como exemplo, tá? Temos aqui, e de adição temos aqui na parte de cima também, então fica fácil, tá bom? Só vocês criarem uma frase usando aqui as conjunções, tá certo? Pessoal, vamos agora para o nosso livro de artes. Em artes, lá na página 40, vamos continuar falando um pouco sobre esse autor aqui de teatro irlandês, Samuel Beckett. Vocês lembram da história dele? Ele ficou famoso porque ele fazia, né, suas peças teatrais sem sentido nenhum. Então ele ficou famoso justamente por causa disso. As peças teatrais dele não tinham muito sentido, tá bom? Olha só, teatro do absurdo. As peças de Samuel Beckett foram chamadas de teatro do absurdo, porque não seguiam a lógica da razão e do bom senso. Elas usavam elementos familiares de uma maneira inesperada. Olha aqui, por exemplo, no trecho, né, dessa peça apresentada por ele. O que chama sua atenção pela falta de sentido? Vocês conseguem ver aqui? Pois é, gente, uma pessoa enterrada até o pescoço, onde já se viu uma coisa dessa, né? Então, totalmente sem sentido. Aqui é uma outra peça teatral, né? Esperando Godot. Então, ele tinha essa mania de fazer, assim, as peças teatrais totalmente sem sentido. Por isso, chama-se teatro do absurdo, tá? Então, aqui tá falando, né? Alguns argumentos, né? Sobre as peças apresentadas por ele. Olha só, vocês irão gravar um vídeo, um pequeno vídeo mostrando uma cena absurda, tá? Então não é que vocês precisam gravar um vídeo mostrando uma peça teatral, não. Mostrando uma cena absurda, por exemplo, fingir que tá tomando um copo de guaraná de ponta cabeça, deitado no sofá, sabe? Uma coisa assim absurda, que não tem muita lógica. Então, é tipo isso, escrever usando, sei lá, um garfo, uma colher. Vocês precisam imaginar algo absurdo, algo que não tem nada a ver e gravar esse pequeno texto, nesse pequeno vídeo, mostrando essa cena, tá bom? Pode pedir ajuda para alguém, para a mamãe ou para o papai, tá bom? Mas isso que vocês precisam fazer, tá certo? Então, um pequeno vídeo, gente, coisa de segundos, tá? Não precisa ser muita coisa não, tá bom? E agora, pra gente concluir a aula de hoje, vamos lá pro nosso livro de inglês. Em inglês, na página 86, tá bom? Estamos falando sobre esportes. Então, vocês conhecem ou já viram, né, a abertura de um jogo dos Jogos Olímpicos? É bem interessante, tá bom? Qualquer dia pesquisem na internet sobre abertura, né, de Jogos Olímpicos. Aqui temos, na página 88, alguns instrumentos que fazem parte, né, de alguns jogos, tá bom? Por exemplo, aqui no beisebol, temos os instrumentos que é usado nessa modalidade, tá bom? Aqui falamos de beisebol, falamos de futebol americano, né? Falamos de alguns elementos onde nós usamos para participar desses jogos, tá bom? Aqui na página 89, vocês irão relacionar os equipamentos aos esportes correspondentes, tá? Então aqui tem os equipamentos. Para beisebol, olha, está tudo explicadinho, cada detalhe e cada elemento que nós usamos. Então, para beisebol, o que nós usamos em beisebol? Bat. Então, aí vocês escrevam aqui, bat,
tá? Para soccer, o que nós usamos em soccer? Vocês vão lá e olham, tá? Aí vocês escrevam aqui do lado esses elementos, tá bom? Página 89. Na página 90, quase a mesma coisa, né? Vocês irão escrever as palavrinhas do quadro na coluna certa, tá? E aqui na lição 3, vocês irão responder as perguntas. Olha, se atentem ao nome, tá, do esporte. E vocês irão escrever os equipamentos e os elementos que se é usado nesse esporte, tá bom? Então aqui eu sei que é o que eu uso em beisebol. Então o que eu uso em beisebol? Helmet, ball, bat, glove, kin pads. Então é isso que eu vou escrever, de acordo com cada esporte, tá bom? E por enquanto é só, pessoal. Depois nós faremos a correção das atividades de inglês, tá? Por essa aula é só, um beijinho e até a próxima aula.